Muito bem, muito bom dia a todos. Quero primeiramente dizer da minha alegria, da minha satisfação de estarmos aqui começando o ano, né, dia 7 de janeiro. Então, primeiramente, que a gente possa todos juntos e irmanados neste pensamento que vamos hoje buscar nas lições que provém do alto encaminhar o nosso novo ano, o ano que a gente tem todo ele pela frente, um ano de renovação. E na edição da Folha Espírita desse mês, nós colocamos a mensagem de recomeçarmos uma nova etapa e recomeçar a partir daquilo que aprendemos, aquilo que fomos e olhando para frente aquilo que desejamos. Então, fica aqui o meu voto de muita fé, muita energia, muitas realizações nesse novo ano. Quero agradecer gentilmente a senhora Marli, a Thelma, ao Alfredo, ao nosso amigo Carlos, que nos fez o convite para que aqui pudéssemos estar. É sempre uma alegria renovada, principalmente quando a gente tem a chance de poder juntos, porque pouco a gente tem a compartilhar, o que a gente faz é basicamente é, levar a mais e mais corações aquilo que a Boa Nova nos traz, aquilo que Jesus nos traz, aquilo que, tão bem colocado na prece pela senhora Marli, aquilo que necessitamos para a nossa existência, que é a nossa necessidade de evolução moral. Então fica muito claro que sempre que temos a chance de angariarmos novas informações, de ouvirmos a palavra que nos consola, que nos inspira, nós estamos nos enchendo de recursos, de forças para a caminhada que cada um tem a sua, o seu momento, com os seus compromissos, com as suas responsabilidades, com seus resgates. Nós sabemos que não é fácil, mas é possível tornar a nossa passagem por este planeta, nessa presente encarnação, mais produtiva, um pouco mais leve, talvez, não leve de facilidades, mas leve de compreensão, leve de integração e harmonia que nós podemos ter com a divindade. E para a gente dar sequência a esse pensamento, a gente pode começar o nosso ano fazendo aqui os nossos compromissos, as nossas é, buscas verdadeiras daquilo que nós queremos para o nosso ano, né? Então, se você fez lá a sua avaliação do ano de 23 e você achou que poderia ter feito esta ou aquela escolha melhor, que você poderia ter se dedicado mais aos seus propósitos, aquilo que você sente, nada mais objetivo do que a gente assinar conosco mesmo um compromisso do que queremos para esse novo ano. E por que não um ano em que a gente possa ser mais fiel a Deus? A fidelidade a Deus. A fidelidade a Deus, que com toda certeza, ela está na base de todas as crenças. Aquilo que nós podemos entregar a Deus, aquilo que nós devemos entregar a Deus, que não nos abandona, o Pai que cuida de nós, que zela por cada um de nós e que nos dá oportunidades para essa evolução. Todos nós já devemos ter nos deparado
com algo que é muito próprio da nossa cultura, muito próprio da nossa formação religiosa em nosso país, que tem a sua maioria cristã, todos nós já devemos ter deparado com a frase Deus é fiel. Eu acho que não há como termos dúvida disso, né? E quando a gente pensa nesse significado, o que quer dizer que Deus é fiel? Significa que Deus, ele é muito compromissado com as suas palavras, com as suas leis. Tudo que vem de Deus é verdadeiro. E ele não volta atrás, não há uma dificuldade de entender que o que foi colocado hoje, amanhã será diferente. Mesmo que nós não compreendamos ainda, isto não muda. As leis divinas, elas existem desde sempre e continuarão a existir desde sempre, e elas são imutáveis, e elas são justas, e elas refletem o amor de Deus. Mas, quando a gente olha para nós mesmos, nós precisamos, antes de entender a nossa fidelidade, precisamos compreender o que é fidelidade, o que é ser fiel. Ora, Deus, de maneira muito clara, nos faz compreender essa fidelidade através da sua permanência na justiça, na bondade, no amor. Não há questionamento, mas nós ainda, seres em evolução, apesar de que não podemos nos esquecer de que fomos sim criados à imagem e à semelhança do Pai, mas ainda estamos conquistando os aprendizados necessários para avançarmos. Então, muito provavelmente, nós temos uma dificuldade muito grande de sermos fiéis, de entendermos o que é a fidelidade. A fidelidade, assim como muitas palavras que nós temos em nossa língua, veio do latim de fidelis. E é a atitude de quem é fiel, de quem assume um compromisso, de quem é honesto, verdadeiro, de quem é confiável. Mas, para que a gente possa entender esta fidelidade, nós precisamos trazer ainda a proximidade de que a fidelidade também está muito ligada à fé. A palavra fé, que também deriva do latim, e tem a sua origem no termo fidelitas, que é aquilo que significa uma adesão, que também se originou lá do termo fidelis, que é a etimologia da palavra fiel. Ou seja, aquele que tem fé, ou tem uma crença, ou uma confiança, ele também é alguém que demonstra uma fidelidade, uma adesão, assume um compromisso e uma verdade consigo mesmo. A fidelidade e a fé, elas andam juntas. É preciso que nós sejamos fiéis à nossa própria fé. Vejam quanto isso é profundo e, ao mesmo tempo, faz todo sentido, né? Faz todo sentido eu me compromissar, eu fixar compromissos e de tal forma que eles possam ser imutáveis, assim como nós aprendemos com o Pai, com a minha fé. Para que diante das experiências da vida, para que diante das nossos aprendizados, nós tenhamos um ponto de referência que me faz entender para que lado eu deva seguir. Mas
vamos entender um pouco mais sobre essa fidelidade. A fidelidade, quando a gente compreende um pouco mais como construir ela dentro de nós, existe um livro chamado O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, o livro do André Comte. E lá André Comte diz para a gente que a fidelidade é a virtude da memória, é a própria memória como virtude. Conrado, mas o que você quer dizer com isso, que é a virtude da memória? Como é que pode ser algo? Bom, a gente precisa, todos os dias, fazer um grande esforço, para que a gente possa se lembrar, para que nós possamos sermos fiéis àquilo que nós juramos como nossa fidelidade. Fidelidade é a virtude da memória, mas a infidelidade não é o esquecimento. A infidelidade é a nossa inconstância, a nossa dificuldade de nos comprometermos com determinada decisão, com determinada escolha. A gente titubeia, a gente se esquece, a gente tem dificuldades de manter esta constância, esta fixação daquilo que desejamos e queremos para nós. Assim como temos dificuldade de mantermos a nossa constância na nossa fé, na nossa certeza. Lindamente ouvimos a prece da senhora Maria, ela disse assim para a gente: precisamos aprender a confiar no alto, porque o alto tudo sabe. Vejam o quanto bela é essa expressão e o quanto nos toca, porque grande parte da nossa vida nós passamos numa luta de duvidarmos, de questionarmos o porquê as coisas acontecem, de acharmos que aquela dificuldade está sendo maior do que nós podemos suportar, e até mesmo, em alguns momentos, questionamos, apesar da nossa crença, apesar do nosso estudo, nós às vezes questionamos a vontade divina. E levantamos as mãos para os céus e dizemos: mas por que isso está acontecendo comigo? Mas por que isso é dessa forma? E quando nós pensamos nessa virtude, que é a virtude da fidelidade, a virtude da memória, como nós falamos, nós podemos fazer um exercício de memória aqui muito rápido. Se eu perguntar para vocês assim, hoje é dia 7 de janeiro. Como passou as festas, dia 3 de janeiro, por exemplo. No dia 3 de janeiro pela manhã. O que você tomou de café da manhã? Será que nós temos a capacidade de lembrarmos o que nós fizemos? Talvez não precisa nem ir tão longe, nem ser no dia 3, lá no dia ontem, antes de ontem. Será que nós temos essa capacidade de lembrarmos esses detalhes? Como fazer, então, para lembrar com as nossas decisões, com os nossos compromissos? A nossa memória, ela não é exata. Lembrar o que importa, ou seja, aquilo que faz a diferença em nossas vidas, e eu acho que a nossa fé, a nossa fidelidade é algo que nós colocamos de maneira muito importante na nossa vida. Então, lembrarmos destas decisões, destas escolhas, é o que nos torna fiéis. Assim, a fidelidade é sim uma virtude. Mas como nós podemos ser fiéis em nossos pensamentos? E vejam que essa fidelidade, ela precisa, assim como fizemos agora mesmo esse exercício, de tentarmos conseguir aí visualizar aquilo que fizemos anteontem, no dia 3 de janeiro,
nós precisamos fazer todos os dias conosco mesmo. Esta mensagem, esta lembrança daquilo que desejamos ser, daquilo que desejamos conquistar para nossas vidas. André Conte vem dizer para a gente que, vejam, também essa fidelidade, quando nós falamos ser fiel ao nosso pensamento, nós não estamos falando que nós não podemos mudar de ideia. Não mudar de ideia, recusar-se a mudar de ideia, seria um dogmatismo. Nem tão quanto não submetermos as nossas ideias a outras, a nossa avaliação, a nossa razão, porque isso seria uma fé cega, ou considerá-la como absolutas, que seria um fanatismo de nossa parte. Mas podemos examinar sempre uma nova mensagem, uma nova informação, uma nova situação e colocarmos sob o exame daquilo que nós já aprendemos, daquilo que está fixado em nós. Nós podemos voltar a Kardec, por exemplo, lá no capítulo 19 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz para a gente que, lá no item 6, que a fé religiosa tem a sua condição de fé inabalável. Você se lembra o que Kardec disse para a gente quando ele diz assim, olha, a fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Convidando a gente para que a nossa fé e, consequentemente, a nossa fidelidade possa avançar num ciclo de aprimoramento, num ciclo onde eu vou colocando mais aprendizados, onde eu vou colocando a minha capacidade de entender melhor as leis divinas, os valores eternos, e vou ampliando a minha fé. Mas como é que a gente pode conquistar essa fé inabalável? Como é que a gente pode construir? Nós vimos que ela necessita sempre ser colocada frente a frente com a nossa razão, como Kardec nos ensinou. Mas essa razão precisa ser acessada através daquilo que nós acabamos de refletir, que são as nossas memórias, memórias construídas, referências. E este exercício precisa ser feito por nós de maneira objetiva. Chico Xavier, isso está lá no livro Meus Pedaços de Espelho, da doutora Marlene Nobre. Chico Xavier colocava uma frase muito objetiva, dizendo assim: sou escravo do meu dever para ser livre da minha consciência. Isto é uma colocação muito clara de um espírito que já assimila a necessidade de, através do seu compromisso com o seu dever, manter-se ativo e conectado com os seus valores diuturnamente. E esta convicção que ele traz proporciona a ele a certeza de não estar fugindo aquilo que se compromissou, ou seja, de estar sendo fiel àquilo que se comprometeu. Mas não é uma fidelidade passiva, em que ele se declara fiel, mas não se compromete em fazer algo. A lembrança que nós falamos agora da virtude, que fidelidade é virtude da memória, ela é construída quando você vai repetidamente se fixando no seu dever, se fixando nos valores em que você elegeu para a sua existência. Então, é uma construção diária. Sou escravo do meu dever para ser livre da minha consciência. Faço o que precisa ser feito para ter paz, para ser justo e honesto, não com os outros, não com o mundo, mas comigo mesmo.
Nós temos que lembrar que fidelidade diz respeito, antes de tudo, com nós mesmos, porque não há nada mais doloroso para nós do que percebemos que não fomos capazes de sustentar a nossa própria decisão, a nossa própria fidelidade. E aquilo que André Conte nos coloca no pequeno Tratado das Virtudes, de que nós temos, quando nós nos esquecemos de alguma coisa, quando a nossa memória não atua daquilo que nós decidimos, nós nos desconectamos disso e passamos a agir e a pensar de uma forma diferente. Pronto, eu rompi esse elo. Talvez um dos grandes exemplos que nós temos, falamos agora mesmo do Chico, mas indo mais profundamente nisso, talvez um dos grandes exemplos de fidelidade que nós podemos resgatar na história foi a fidelidade que Jesus conseguiu construir junto aos discípulos, junto àqueles homens com as suas dificuldades, com as suas imperfeições, com a sua incapacidade ainda de compreender como Jesus já compreende as leis divinas, como fazer com que aqueles homens não mudassem, não deixassem de lembrar daquilo que haviam se comprometido com o Mestre. E este é um exercício que podemos trazer para a nossa vida. Jesus dizia aos discípulos que nós não podemos, de maneira alguma, questionar a fidelidade de Deus para conosco. Nós começamos falando desta colocação muito pertinente, muito reverberada em nosso país, nosso mundo, né? Deus é fiel. E se nós, de alguma maneira, questionarmos esta fidelidade de Deus para conosco, nós começamos a nos afastarmos, ou seja, nos esquecermos de Deus, o que favoreceria a própria negação do Criador. Mas Jesus sabia que precisava construir, junto dos seus discípulos, esta mensagem de fidelidade e de fé, pois ele sabia, como sabe até hoje, que a implantação da Boa Nova em nosso planeta exige muito esforço, muito sacrifício. E as situações da vida iriam trazer momentos em que os discípulos iriam titubear, em que iriam se esquecer de alguma das suas promessas para voltarem a cair nos mesmos comportamentos, nos mesmos vícios, nas mesmas dificuldades. Ora, estamos falando dos discípulos, mas estamos falando de nós. Estamos falando de nós mesmos, passados 2000 anos, que carregamos ainda esta dificuldade de não mantermos esta fixação que é permanente. Veja, estou falando isso por mim, estou falando isso por aquilo que sinto diante de uma dificuldade da vida, diante de uma escolha, diante de uma paixão terrena, de uma tentação. Como fazer para que a gente possa não voltar atrás? Jesus sabia disso e precisava fixar no coração dos seus discípulos esta mensagem de fidelidade a Deus, para que ela pudesse ser muito decisiva no que viria pela frente. E sabiamente Jesus, conversando com os discípulos, faz com que eles possam refletir que tudo na vida tem um preço. Tudo na vida tem um preço. O próprio prazer, desfrutarmos do mundo, desfrutarmos das facilidades terrenas, também cobra do homem um alto imposto e doloroso.
Qual o preço que paga na vida o vaidoso, o avarento, né? Qual o preço que nós pagamos, por exemplo, pelos excessos que cometemos com a nossa saúde? E vejam, a saúde é um bom exemplo para a gente trazer, porque mesmo sabendo que nós não deveríamos cometer excessos, né? Excessos com a bebida alcoólica, às vezes o vício do cigarro, às vezes com a própria alimentação, parece que a gente não tem memória. Vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa assim, a pessoa às vezes está naquele dia que comeu demais ou ingeriu muita bebida alcoólica e ela fala assim, olha, nunca mais eu vou fazer isso. Como eu sou bobo de fazer isso com o meu próprio corpo. Olha aqui, eu estou agora me sentindo mal, eu não consigo fazer as coisas que eu gostaria, eu estou com dor de cabeça, eu estou me sentindo pesado, nunca mais eu vou me exceder. Sabe o que parece de fato? Que a gente não tem memória. Porque eu falo hoje que não vou me exceder, talvez não amanhã, mas 2, 3 dias, uma semana depois, eu continuo me excedendo. Eu continuo repetindo as mesmas escolhas, como se aquela promessa que eu fiz, e é muito difícil sustentarmos as nossas promessas por conta disso, porque a gente não fixa elas em nossas almas. São palavras ao vento. Eu nunca mais vou beber como eu bebi. Eu nunca mais vou comer tudo que comi. Eu vou deixar de fumar. E eu não consigo ser fiel com aquilo mesmo que eu prometi a mim mesmo. Diante do espelho, eu disse que eu não ia mais fazer isso. Os próprios discípulos tinham referências nas suas andanças de pessoas que, por exemplo, haviam se perdido na própria avareza, na própria ambição. Ora, Zaqueu é um exemplo muito interessante para a gente, porque ele é um exemplo daquele que conseguiu, conseguiu a fidelidade a Jesus, renunciando à sua própria vida, fazendo uma escolha que não era fácil, né? Mas vamos falar, por exemplo, da própria ambição. Dá muito trabalho, gente. Gente, dá muito trabalho você sustentar a sua própria ambição. Porque exige de você um esforço diário e contínuo para que você possa não deixar de construir e dedicar a tua energia na construção de mais aquisição de bens materiais, às vezes a ambição pela, pelo poder, pela vaidade. Mas então você precisa construir isso. E a grande pergunta que nós temos é se é preciso ser dedicado, se é preciso ser comprometido para ser ambicioso e ter um resultado daquilo que se espera, não seria diferente para que você possa ser generoso, bondoso, caridoso, fiel. É preciso mesmo esforço. O psicólogo Rossandro Klinge diz para a gente assim, quando às vezes a gente fala assim, nossa, eu estava num relacionamento casado, ou um relacionamento, e de repente, da noite para o dia, aquilo acabou. Como num passe de mágica, o relacionamento se desfez. Nunca é da noite para o dia. Você precisou se esforçar muito para não olhar nos olhos, se esforçar muito para não ter palavras generosas. Precisou se esforçar muito para não compreender o outro. Precisou se esforçar muito para deixar de abraçar. Ou seja, quando eu digo se esforçar, alguém pode estar pensando assim, não, mas isso não é um esforço. Passa a ser um esforço quando repetidamente fazemos algo que poderia ser um esforço numa outra direção.
O que o Rossandro quer dizer para a gente é que a repetição daquilo que fizemos ou que deixamos de fazer, deixei de abraçar, deixei de dizer eu te amo, deixei de me preocupar com o outro, é que resultou o afastamento. Veja que nós estamos falando aqui de fidelidade, é também a fidelidade que pode acontecer nos relacionamentos. Quando eu não alimento a memória afetiva de dizer eu te amo, de dizer, de ser gentil, de ser atento, de abraçar, de estar junto, eu não estou fazendo com que essa memória possa estar presente e me fazendo fiel ao compromisso que assumi comigo mesmo de amar aquela pessoa. E às vezes a gente vai dando desculpa, e isso não pode acontecer com Deus, mas a gente dá desculpa de que o relacionamento terminou porque o outro deixou de me amar. Mas será que nesse caminhar eu não esqueci de me lembrar o quanto eu preciso me dedicar para continuar amando aquela pessoa todos os dias? Todos os dias. As pessoas esperam que estas benesses, essas conquistas, o próprio reino de Deus seja de vitórias, de venturas, de coisas boas, um paraíso, como se não houvesse a necessidade desse esforço. Para a grande maioria das pessoas, este seria um Deus bom e justo, que não exige sacrifício pessoal, mas que nos dá a facilidade. Tiago relatou sobre um amigo que havia muito ouvido as palestras de Jesus e havia sido tocado pelo Cristo. Mas ele não decidiu seguir o Cristo porque observou que para seguir o Cristo haveriam muitos obstáculos, haveriam muitas dificuldades, como aqueles 12 discípulos perceberam e assim o fizeram. Jesus, então, sabe disso e precisa, no momento em que está formatando a base do cristianismo pós a sua, a sua volta para o mundo espiritual, daqueles que deveriam ser os propagadores de sua mensagem, Jesus precisava dar a eles a medida certa de como ser fiel a Deus, mostrando a eles que muitas pessoas, às vezes, como esse amigo de Tiago, espera basicamente uma tranquilidade. Nós não devemos pensar num pai, um criador, que apenas nos dá, sem merecimento, mas num pai que educa. Não num pai que nos recompensa por qualquer coisinha que fizemos. Estou fazendo isso para ser recompensado. Estou fazendo isso e desejo ter a glória de Deus na minha vida. Mas de um pai que não recompensa, mas nos aperfeiçoa. E o aperfeiçoamento exige esforço, exige exercício, exige não nos esquecermos daquilo que já estamos compreendendo um pouco melhor. Viver é sim uma luta constante. E para a gente ser fiel, não é fácil. Talvez a gente pudesse pensar assim: vou ser fiel a Deus de uma maneira mais fácil. Eu vou me isolar do mundo, porque esse mundo está cheio de tentações, está cheio de dificuldades, está cheio de violência, está cheio de dor. Será que esse é um caminho, a gente se isolar num monastério, por exemplo, e fugirmos? Aí sim, sou fiel a Deus todos os dias com a minha disciplina de preces, fazendo aquilo que Deus espera de mim. Eu me lembro muito lá do Livro dos Espíritos, até fazendo aqui o link com o que a Thelma falou, eu, na minha adolescência, tive a alegria
de estudar o Livro dos Espíritos, pergunta a pergunta, com a doutora Marlene. Ela juntou lá os jovens do nosso grupo espírita e fez questão que a gente aprendesse o Livro dos Espíritos. Eu nunca me esqueço de tantas e tantas lições. Mas lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec pergunta aos espíritos qual seria a finalidade da encarnação. E os espíritos respondem que são duas as finalidades da encarnação. A primeira, essa que nós claramente poderíamos responder, que é o nosso aperfeiçoamento moral. Através das sucessivas experiências, irmos nos aperfeiçoando moralmente. Mas existe uma segunda finalidade da encarnação. E essa finalidade diz respeito ao nosso papel na obra da criação. Diz respeito àquilo que Deus espera de nós enquanto seres eternos, para que a própria criação, toda a sua criação, também possa evoluir. Todos nós temos um papel, não importa o que eu faça, a minha profissão, não importa o meu credo, não importa a minha descendência familiar, não importa a minha condição social, nós temos um papel na obra da criação. E cada dia que estamos vivendo, estamos deixando a nossa marca nessa. Ah, mas eu sou tão pouco importante. A sua existência importa. A sua existência não é o acaso. Você está aqui também para cumprir um papel na obra de nosso Senhor. Você tem esse papel. E às vezes a gente espera ou somente resgatar as nossas faltas, ou queremos nos afastar deste duro exercício de fazermos algo. Nós podemos lembrar novamente do Cristo quando ele chega a Jerusalém, numa passagem muito marcante, paralítico de Betseda, onde ele cura lá um homem que estava há 38 anos, esperando pela cura naqueles tanques. Imaginava-se naquela época que a água que lá era movimentada, ela curava. E as pessoas precisavam, no exato momento em que a água se agitava, precisavam se jogar no tanque. Mas não tinha ninguém que pudesse carregar aquele homem. Jesus, então, pergunta a ele se ele quer ser curado. E ele deseja ser curado. Jesus não diz para ele se jogar no tanque, mas diz a ele: levanta-te e anda. E é uma passagem muito bonita, eu convido todos a lerem. E eu me lembrei dela agora também, porque é nessa passagem que depois desse homem andando, as pessoas começam a ver lá esse homem curado. Jesus reencontra ele lá no templo e diz a ele assim: você agora está são, então vá e não peques mais, para que mal maior não te suceda. E os judeus ficam furiosos com Jesus. E até perguntam a ele: mas você está fazendo curas? Hoje é sábado. Sábado, como nós sabemos, o Shabat, ele é um dia de descanso. E vejam como Jesus marca isso. Eu me lembrei para falar disso, desta nossa necessidade de cumprirmos com a evolução, com o trabalho. Jesus diz assim: olha, meu Pai que estás nos céus ainda trabalha, e eu trabalho também. Então, é preciso que a gente possa entender que este nosso Mestre Jesus não realiza as suas obras, senão exercitando todos os dias este trabalho de amor pela humanidade. Tem uma passagem muito bonita no livro Obreiros da Vida Eterna, em que o mentor que orienta lá o grupo dos espíritos que vão socorrer pessoas em situação de desencarne, Albano Metelos, ele conta sobre um dia em que todo o mundo espiritual estava muito agitado e ele não sabia por quê, e ele fica sabendo porque naquele dia Jesus desceria dos cumes mais altos até as trevas para resgatar espíritos. Jesus se dedica a todos
Jesus não abandona aqueles que estão nas trevas por não por castigo, mas por resultado das suas próprias escolhas. E é este exemplo de dedicação que nós devemos buscar em Jesus. Lembrando daquilo que o mestre nos orientou, de que nós devemos sim saber que não devemos servir a Deus e a Mamon, devemos eleger aquilo que desejamos ser fiéis dentro de nós. Muitas forças destruidoras do mundo vão nos incitar à indiferença, vão nos incitar para que a gente possa ser infiel, ou seja, esquecermos daquilo que nos comprometermos. Nós teremos que travar lutas silenciosas diante das paixões terrenas, diante dos vícios. Mas se a gente conseguir sustentar esta lembrança daquilo que desejamos, daquilo que devemos fazer, através do exercício diário, fazendo um pouquinho a cada dia. Eu preciso me lembrar hoje que fui caridoso ontem, não para me enaltecer, mas para não esquecer do que devo fazer agora, para não esquecer do que devo fazer hoje. Então, quando a gente vai colocando este hábito dos valores que elegemos para a nossa vida de forma prática na nossa vida, nós estamos encontrando a fidelidade aos propósitos divinos. E para encerrar, a gente pode lembrar da passagem que Jesus responde a André. André, que estava já numa idade mais avançada, pergunta então a Jesus como poderia ele ser fiel a Deus, já estando mais velho. André estava doente. André já tinha suas forças mais reduzidas. E André pergunta ao mestre: como eu posso fazer, mestre? E o mestre então diz para André que ser fiel nos dias de calma é muito fácil. É nas horas de maior tormenta, de maior provação, que devemos provar a nossa fidelidade. E até mesmo enfermo, André, é possível trabalhar para o nosso Pai. E Jesus marca uma frase que devemos levar conosco para este momento de reflexão. André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra, com os teus ouvidos. Se ficares mudo, assim mesmo, pega a charrua valendo de tuas mãos. E ainda que ficasses privado dos olhos, da palavra, das mãos e dos pés, poderias servir a Deus com paciência e coragem, porque a virtude é verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. E naquela noite, em Cafarnaum, os discípulos, entendendo a lição de Jesus, responderam em uníssono ao Mestre Jesus: Senhor, seremos fiéis. Que nesse ano que se inicia, este possa ser o nosso compromisso, a nossa vontade, mas que ela deva ser sustentada todos os dias pelas pequenas escolhas, diante das maiores dificuldades, sem nos esquecermos de quem jamais se esquece de nós, Jesus e nosso Pai. Sejamos fiéis, porque assim seremos felizes, porque assim avançaremos e porque assim um dia compreenderemos as leis divinas. Que Deus nos ampare, nos abençoe nessa caminhada deste novo ano.
Que mensagem linda, Conrado. Primeiro, a primeira live deste ano, né? Foi coroada de êxito, de alegria, de otimismo, de positivismo. Você foi tão feliz na escolha do seu tema, que chega até a emocionar, porque eu não sei os outros companheiros que estão assistindo, os outros amigos que estão assistindo, mas eu nunca assisti, ou se assisti, talvez não lembre, a nossa memória às vezes falha, sobre fidelidade a Deus. Então, você